luta, nessa nossa jornada de aprendizagem. Tava sem áudio. Ah, tava massa, beleza? Olá, galera, beleza? Seja bem-vindo a essa aula hoje, primeiro ano, começando agora o tema razões trigonométricas. A gente estava inicialmente sem áudio, mas já voltou tudo certinho. E vamos agora começar, sem perder tempo nenhum, o nosso tema de hoje. Eu antecipo para você que é importante você estar aí na sua mesa, no seu sofá, com o teu caderninho, anotando cada dica nossa. E no final da aula, você sabe, você pode voltar lá no YouTube, assistir a aula novamente, pontuando o que for mais importante para você, tá certo? Além disso, essa aula também é muito legal ser acompanhada por estudantes do terceiro ano, terceira série. Então fica aí, professor, fica aí, escola, fica aí, colega, sempre indica para um estudante do terceiro ano, porque esse conteúdo ele é muito relevante para a gente entender um monte de outros temas de matemática vinculados ao segundo ano e ao terceiro, mas principalmente o pessoal que vai se preparar esse ano para fazer o Enem, tá certo? Beleza, galera? Então vem comigo aqui, ó. Corta para a tela geral e vamos começar a nossa aula. É isso aí. Vamos lá, produção. Tela geral para a gente. Isso, beleza. O tema de hoje, galera, razões trigonométricas. Essas razões maravilhosas. Vamos entender tudo sobre o tema a partir de agora, tá bom? Vem comigo! Então, o tema de hoje tem uma expectativa de aprendizagem baseada em reconhecer as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo e utilizá-las para resolver e elaborar problemas, tá certo? Vem comigo aqui, corta para minha câmera aqui, por favor. Isso. Então, essa câmera 2. Muito bem. Eu queria dizer para você que está me acompanhando agora em casa que além de o aluno do ensino médio ser capaz de resolver problemas, ele deve também propor situações, problemas para inferir o conhecimento da matemática no dia a dia. Beleza? Entender onde essa matemática está aplicada no nosso cotidiano. Vai para a tela geral. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu vou começar a minha aula chamando aqui a atenção de vocês que estudaremos razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Você que está na primeira série do ensino médio já teve esse contato ano passado, em algum momento na escola, onde você viu um triângulo retângulo e a partir de ângulos desse triângulo retângulo você associa a medidas muito relevantes para a gente, que são razões estabelecidas entre comparação de medida de lados. Vamos lá. Antes de chegar nessas razões trigonométricas, eu queria fazer você pensar nessa imagem que está aqui na tela. Deixa só na tela geral, tá certo? Deixa só a tela geral. Então essa imagem, aparentemente aí um desenho feito à mão livre, né? Você poderia estar vendo isso aí num gibi ou num jornal. E quando essa imagem ela está assim, colocada preto e branco, quase que desenhada a lápis, com a tinta preta no painel branco, a gente percebe, deixa lá no painel, por favor, deixa no painel geral. Isso. A gente percebe que ela fica muito distante de nossa realidade, mas a gente começa a perceber aí que temos um problema. Ou seja, um cadeirante diante de uma escada para ter que subir. Mas aí alguém diz, olha, tem uma rampa de acesso lateral. Só que essa rampa de acesso lateral, ela está com uma inclinação que não é muito adequada para o processo. Observe que cada uma imagem que eu vou colocando para vocês aqui, vai apresentando a imagem travou, viu? Tá. Cada imagem dessa aqui, ela vai apresentando uma realidade que é muito distante da nossa, até a gente chegar de repente com uma imagem que é real, com uma imagem que é uma fotografia do nosso dia a dia. Corta para mim, por favor, aqui, produção. Então, essa imagem que foi colocada agora para vocês, ela traz a realidade da gente. Em escolas, em prédios públicos, em construções de alguns prédios privados. A gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter uma visão muito adequada para atender ao pessoal que a vida negou a acessibilidade como a gente tem. Então, a matemática ela tem que trazer conhecimento para que você tenha um suporte de compreensão do dia a dia dessas pessoas que têm dificuldade de locomoção, para trazer para elas a possibilidade de usufruir do nosso dia a dia com mais qualidade, tá certo? É por isso que o nosso país tem uma cartilha organizada pelo governo federal já há algum tempo, a cartilha de acessibilidade, onde essa cartilha traz para a gente informações matemáticas muito relevantes. Por exemplo, é na cartilha que a gente tem a simbologia aqui, indicando códigos e linguagens, lá da língua portuguesa, tá certo? O professor Luiz Fernando está dando um show com vocês aqui e sabe bem do que eu estou falando. Ele pode, inclusive, dar um toque para vocês sobre esses códigos e linguagens de representação para indicar
Cada símbolo desse tem uma finalidade para de transmitir um texto, tá certo? Mas esse texto aqui, ele tem também uma relação matemática importante. Não sei se dá para você ver aqui na sua tela geral. Corta para a tela geral. Corta para a tela geral. Massa. Eu não vou ter mais tela geral agora. Só depois. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu tenho na TV. Vem comigo na TV. Aquela tela geral anterior indicava que existia um índice I que tinha a ver com a altura e o comprimento de uma rampa. Vou voltar nela para você ver direitinho aqui. Ó. Observe. Se eu tenho uma rampa qualquer, essa rampa tem um comprimento C e essa rampa tem uma altura em relação a essa horizontal. Então, essa inclinação que a rampa tem que ter, ela tem um padrão matemático e a lei diz que essa inclinação não pode superar 10%. Até 12,5% é admissível. Olha o texto comigo. Ó. As rampas devem ter inclinação máxima de 10%, sendo permitida em casos excepcionais, principalmente em construções já antigas, 12,5% de inclinação. Mas olha, quando o texto traz isso, a informação é essa para a gente entende, a gente aceita, mas a gente talvez não saiba praticar, porque a gente não tem noção do que é uma inclinação de 10% ou o que é uma inclinação de 12,5%. É por isso que eu chamo a tua atenção para você entender o que está escrito aqui. Ó. A inclinação depende da altura e do comprimento da rampa. O comprimento da base da rampa e a altura que essa rampa tem. Então, I é a inclinação, H a altura do desnível e C é o comprimento da projeção horizontal, tá certo? Suponha que você tem uma construção e você vai de uma parede até onde você vai esticar essa rampa, até onde você vai fazer a declinação da rampa. E aí você tem uma fórmula matemática para trazer essa inclinação da acessibilidade para a gente, tá certo? Porém, o que fica dessa informação, corta para a tela geral, é o seguinte, travou de novo, massa, vai lá, corta para a tela geral, não, travou, massa. Então, nem toda a rampa que a gente tem acesso, ela está dentro do padrão de acessibilidade. Observe essa aqui que está na TV. Eu tenho uma inclinação, o cadeirante poderia chegar aqui, mas ele vai ter dificuldade de acesso. Essa rampa, será que ela estaria dentro do padrão adequado, dentro da norma brasileira de acessibilidade? Então, observe que para que essa orientação fosse atendida, a gente tem que ter um padrão matemático. Eu queria que você visse bem aqui na televisão o que vai acontecer agora com a animação que a gente propõe para vocês. Olha só. Se eu tenho uma unidade qualquer de altura, essa unidade aqui pode ser 10 centímetros, ela pode ser 1 metro, ela pode ser o que for. Qualquer tamanho que eu tenha nessa altura aqui, ó, eu tenho que fazer uma projeção agora na horizontal para você perceber quando vai cortar para a gente e vai dizer que é 10% de inclinação. Olha só. Quando eu tenho uma unidade de projeção na vertical, eu tenho que fazer o seguinte, ó, voltar 1, 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de medida. Tu percebeu? Para cada unidade de medida de altura, eu teria, para atender a lei brasileira, que voltar ou recuar a minha rampa em 10 unidades de medida. Então, percebe, quando tu vai medir lá um acesso de um degrau da tua casa, esse degrau tem 20 centímetros. Então, esse 20 centímetros, tu vai fazer a projeção dele na horizontal. 20, 40, 60, 10 vezes ele. Quando tu chegar no ponto que deu 10 vezes, aí tu sabe que ali tu está atendendo ao critério de acessibilidade, beleza? E a gente teria uma imagem mais ou menos assim, ó. Uma rampa com essa inclinação. A inclinação, altura 1 e base 10, beleza? Então, observe. Essa inclinação deveria ser atendida em todo o padrão de acessibilidade. E quando eu comparo essas duas medidas, eu chamo de cateto oposto e cateto adjacente, eu vou encontrar uma relação trigonométrica. Percebeu a inclinação ideal para se respeitar a acessibilidade? Massa. Então a gente vai agora se deparar, travou de novo, Vitor, vai se deparar agora com a ideia de razões trigonométricas. A gente vai entender cada conceito e chegar depois na problematização geral, tá certo? Vem comigo. Aqui eu tenho que trazer para vocês uma explicação do que é razões trigonométricas. Primeiro, pela definição da palavra, né? Razão é um conceito matemático que tem a ver com comparação entre dois números. Já falamos aqui nas aulas anteriores sobre esse conceito.
conceito atribuído depois ao Teorema de Tales, etc., semelhança de triângulos. Mas a ideia de razão, ela é muito abrangente na matemática, ela envolve muitos conteúdos. Toda vez que eu quero comparar duas grandezas no numerador e denominador, eu tenho o conceito de razão estabelecido. Agora, quando esse conceito vem atribuído à trigonometria, professor, o que é trigonometria? A trigonometria é o ramo da matemática que vai estudar especificamente triângulos retângulos, tá certo? Não necessariamente triângulo retângulo, mas agora eu vou me apropriar em triângulos retângulos. Mas trigonometria vem da palavra trígono, que quer dizer triângulo, e metron, que quer dizer medida. Então, todas as medidas comparadas nos triângulos, quando associam ângulos e medida de lado, eu vou estar trabalhando com a trigonometria, beleza? Então, razão trigonométrica nada mais é do que a área da matemática que vai comparar, que vai dividir lados de triângulos retângulos que têm uma relação com um certo ângulo. Observe, são as razões, divisões, comparações entre as medidas de lado de um triângulo retângulo, observando-se uma relação com os ângulos agudos desse triângulo. Perceba o que eu quero mostrar para você agora nessa tela geral. Olha só que legal. Eu tenho... Não está indo não, Vitor, a tela geral? Tu está dando corte, né? Dando print e... É isso? Para eu entender aqui a dinâmica. Ah, tá vindo com delay, mas tudo bem. Vamos conosco aqui. Aqui eu tenho várias situações práticas onde eu posso observar triângulos. Vem comigo. Olha, eu tenho um observador de frente para um prédio. Aqui ele observa esse prédio com um ângulo de visão de 60 graus. E o observador está a 50 metros de distância desse prédio. Observe que essa figura formada gerou para a gente um triângulo retângulo, beleza? Aqui a gente tem, pode ser uma rampa de acesso, onde eu tenho x e aqui eu tenho 15 graus, e uma distância desse ponto até essa base de 24 metros. De novo, eu posso associar isso a um triângulo retângulo. Outra coisa, eu tenho um balão, o balão está a uma certa altura e eu tenho dois observadores, o observador A e o observador B. Esses dois observadores, de repente, estão a certas posições que têm um ângulo de visão em relação ao balão. E essa situação pode ser descrita através de um triângulo retângulo. E eu estou sempre associando aí medida de lados à medida de ângulos, tá certo? Então, observe que essas figuras são muito semelhantes. Triângulo retângulo bem especificado aqui e nas representações de problemas que a gente vai se deparar com ele daqui a pouquinho, tá certo? Observe. A razão trigonométrica é importante a gente perceber que ela é aplicada a triângulos retângulos. E se eu somar os ângulos de qualquer triângulo, eu vou sempre ter 180 graus, tá certo? Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo B e o ângulo C, eu vou estar com a medida igual a 180 graus. E o teu professor pode provar isso para você com a representação geométrica melhor, já que a gente não tem tempo para fazer isso aqui agora, mas demonstro para vocês em outro momento. Aqui eu digo para você que se eu tenho o ângulo A com 90 graus de medida, o que acontece? Os ângulos B e C juntos terão que ter a medida de 90 graus, confere? Esses dois ângulos são menores que 90 graus, logo, eles são ângulos agudos. E dois ângulos, quando somados dá 90 graus, a gente chama isso aí de ângulos complementares. Percebeu? Então, olha, num triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 90 graus, tá certo? E eu tenho, aliado a isso aí, dois outros ângulos que eu chamo de ângulos complementares, porque somados eles resultam 90 graus. Massa? Vem comigo aqui, vamos continuar com a nossa teoria. Então, a primeira razão trigonométrica que a gente vai se deparar agora é o seguinte. Eu queria chamar a atenção de vocês que em um triângulo retângulo eu tenho um ângulo de 90 graus. Na frente dele eu tenho uma medida chamada hipotenusa. Essa medida A aqui eu vou chamar de hipotenusa. Da mesma forma que eu tenho no triângulo retângulo duas outras medidas especiais. Medidas de lados chamados catetos. Então, tanto o lado B quanto o lado C são dois catetos. Beleza? Então, observa. Toda vez que eu quiser comparar a ideia de razão trigonométrica seno, toda vez que eu quiser estabelecer a razão trigonométrica seno, eu tenho que fazer uma divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Desculpa, o cateto oposto e a hipotenusa. Na hora de falar aqui, cortou uma câmera, eu tenho um retorno, olhei para o retorno e a gente vai corrigindo agora a situação. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho a razão trigonométrica seno, é só você dividir, comparar o cateto oposto de um ângulo em relação à sua hipotenusa.
Observe o que vai acontecer agora quando eu penso no ângulo B. Vou para cá e vou pensar aqui nesse ângulo B. O ângulo B, de frente para ele, ele tem um cateto. Esse cateto oposto se chama Bzinho. E a hipotenusa desse triângulo é o lado Azinho. Então, se eu quero calcular a ideia do seno, é só a gente dividir o cateto oposto pela hipotenusa desse ângulo, beleza? Observe que eu tenho dois triângulos, ou dois ângulos agudos. No caso, eu também tenho o ângulo C. A partir dele, eu posso estabelecer a razão trigonométrica seno também. E você vai perceber que, em relação ao ângulo C, eu tenho um cateto na frente dele, ó. O cateto da frente tem a medida Czinho e a hipotenusa Azinho. Então, eu tenho a ideia do seno do ângulo C igual a Czinho sobre A. É dividir o cateto oposto pela hipotenusa, beleza? Da mesma forma, quando eu penso no cosseno. Cosseno, printa essa tela aí, ó. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E toda vez que eu tenho essa divisão, eu vou estabelecer essa razão maravilhosa chamada cosseno, beleza? Olha só, se eu estou considerando o ângulo B, olha para mim aqui. O ângulo B, ele tem na frente dele um cateto oposto, que dessa vez agora não me importa, tá certo? Eu vou fazer a relação entre o cateto adjacente, que é o cateto que forma esse ângulo B, ó. Cateto adjacente, é o cateto vizinho ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, cosseno é estabelecer a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, beleza? Segunda relação trigonométrica importante. A primeira foi seno, a segunda cosseno e a terceira razão trigonométrica a gente vai ver agora. Mas, antes dela, eu queria fazer você pensar numa relação bacana que existe entre seno e cosseno de triângulos retângulos. Observe. Todas as vezes que eu tenho dois ângulos diferente do ângulo reto aqui, ó, eles são ângulos complementares. Então, os ângulos complementares, observe que o seno de um, o seno do ângulo B, é igual ao cosseno do ângulo C. Então, toda vez que eu tiver num triângulo retângulo, olha, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro. E vice-versa, como está mostrando essa tabela para a gente. Então, por exemplo, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 igual ao seno de 60, tá certo? Vamos comigo aqui, ó. Agora eu vou apresentar para vocês a terceira relação trigonométrica, que é chamada tangente. A tangente, ela é a divisão entre os dois catetos. Primeiro, o cateto chamado oposto e depois o cateto chamado adjacente, beleza? Então, dessa forma, eu vou fazer sempre essa comparação. Por exemplo, se eu pensar de novo no ângulo B, olha para mim. O ângulo B, de frente para ele eu tenho um cateto, que é o cateto oposto. E formando o ângulo, tem um cateto adjacente. Então, dividir cateto oposto pelo cateto adjacente faz parte dessa ideia de tangente, beleza? Da mesma forma, se eu pensar no ângulo C, olha o que vai acontecer. O ângulo C tem um cateto oposto e tem um cateto adjacente. Observe que a tangente de B em relação à tangente de C, elas são inversas. Então, a tangente de B é Bzinho sobre C e a tangente de C é Czinho sobre B, beleza? Outra propriedade muito legal que a gente tem aqui na trigonometria de triângulos retângulos. Ou seja, a tangente de um ângulo complementar é o inverso, assim, a tangente de um ângulo é o inverso da tangente de seu complemento. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, um ângulo de 30 graus e o ângulo de 60, eu pensei, somei os dois dá 90. Então, eu sei que esses dois ângulos eles são inversos, eles são complementares, então as tangentes dele serão tangentes inversas, tá certo? Olha o que vai acontecer aqui na prática, gente. Eu tenho uma outra relação bacana para mostrar para vocês a respeito da tangente. Por exemplo, a gente viu que tangente aqui, ó, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao ângulo B, a tangente apresentada está aqui, ó, tá certo? E eu vou pegar esse valor e vou trazer aqui para a gente. Cadê? Aqui. Massa. Observe, eu vi que em relação ao ângulo B, eu tenho assim, vê? A tangente de B seria, olha o B aqui, ó. Então, na frente dele eu tenho um Bzinho. E formando ele, eu tenho um lado Czinho. Olha que legal. Em algumas situações, as questões elas não vão trazer para a gente
as questões não vão trazer para a gente essa clareza dentro da informação da questão. Porém, eu sei que eu posso estabelecer uma outra relação aqui, dizendo que a tangente de um ângulo, ela vai ser igual a o seno dele dividido pelo cosseno. E se eu fizer essa conta aqui assim, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar voltar aqui a imagem. Deixa eu... Corta para essa tela do quadro aqui, deixa a tela geral. Isso. Isso, ok. Voltou. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A tangente de um certo ângulo, ele pode ser medida também assim, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte. A seno... Vou chamar aqui de ângulo B, tá certo? Deixa eu apagar aqui e voltar para o nosso ângulo B. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui direitinho. Massa. E aí eu tenho o seguinte, ó. A tangente do ângulo B é a mesma coisa de dividir o seno de B pelo cosseno de B. Então, dessa forma, eu posso encontrar duas razões seno e cosseno. Vê como é que é o seno de B. Cateto oposto sobre hipotenusa. Bzinho sobre A. Olha o cosseno de B como é que é. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Czinho sobre A. Então, se eu fizer essa representação matemática aqui, recebe aí 30, 45 e 60, são chamados de ângulos notáveis, tá certo? Esses ângulos notáveis, eles são muito importantes e muito utilizados aqui na matemática do ensino médio também. No segundo ano, você vai se deparar com outros valores, com outras medidas lá no estudo de funções trigonométricas, tá certo? Mas na tabela, você pode estabelecer a relação de tangência. Olha, 45 graus, percebe que o seno e o cosseno deles, ó, o seno e o cosseno, são iguais? Quando eu dividir o seno pelo cosseno, eu vou obter o resultado 1. E aí você já tem o valor da tangente de 45. Ou seja, todas as vezes que eu estiver observando um ângulo de 45 graus, esse ângulo de visão, 45 graus, eu sei que a tangente dele vale 1. O que quer dizer tangente, pessoal? A divisão entre o que eu estou observando na vertical e a distância onde eu estou na horizontal. Percebe? Então, se eu estou aqui de frente para uma parede, olhei para o ponto máximo de altura daquela parede. E esse valor máximo traz para a gente um ângulo de 45 graus. Eu sei que a altura da parede é igual à distância da parede até onde eu estou. E essa relação ela é muito importante para a gente entender alguns problemas aqui da nossa trigonometria, razões trigonométricas, beleza? Então observe, eu vou deixar aqui para você calcular a tangente de 30 graus. É só você dividir o seno pelo cosseno, tá certo? Vai encontrar aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Aí você racionaliza o denominador do processo e depois você vai dividir o seno pelo cosseno de 60 graus para obter o valor da tangente de 60 graus. Dá para fazer isso aí ou não? Tranquilo? Quer que eu faça? Vou fazer para você aqui. Vou fazer aqui, ó, o de 60 graus. Olha só, vou dividir o seno pelo cosseno. E dividindo o seno pelo cosseno, eu vou obter o seguinte, ó. A tangente de 60 graus, é igual a gente dividir o seno de 60 pelo cosseno. Beleza? Então a gente já sabe que o seno de 60 está apresentado aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Opa! Aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2. Enquanto que o cosseno é meio. 1 sobre 2. Olha, eu tenho essa razão e essa com denominadores iguais. Então eu posso fazer a simplificação direta aqui, ó. Cortando 2 com 2, o resultado disso aqui vai dar raiz de 3 sobre 1. Já sei, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Beleza, galera? É fácil de fazer ou não? Facinho, facinho. Então, a da de 30 graus eu vou deixar para você. Você vai lá e calcula a tangente de 30 graus dividindo o valor do seno pelo valor do cosseno, beleza? Vai aí, faz essa conta e manda para mim depois pelo Instagram. Quero agradecer a todos os alunos que estão mandando lá no Instagram um monte de mensagem. Tá muito massa, muita interação. Boa parte dos alunos a gente não consegue atender com outras respostas, mas dentro do possível de tempo a gente vai respondendo para vocês. Manda lá, ó, faz no teu caderno, printa para mim e manda no final da aula que eu vou estar muito feliz recebendo teus comentários. Vem comigo agora. A trigonometria para outros ângulos apresenta para a gente uma tabela que foi calculada já há muito tempo atrás por matemáticos, de valores de ângulo de 1 a 89 graus
com medidas calculadas para seno, cosseno e tangente. Então, essas medidas, elas estão apresentadas numa tabela que, em algumas questões, essas tabelas são apresentadas para a gente, ou seja, não precisa tu saber qual é a medida, por exemplo, do seno de 10 graus, porque a tabela vai trazer para a gente que essa medida vai ser 0,1736. Ninguém decora isso. A questão já apresenta a tabela para a gente e a gente vai somente adaptando essa ideia da tabela à nossa resposta na questão. Beleza? Então, observa. Eu tenho aqui algumas questões para praticar com vocês, para trazer esse conceito de razão trigonométrica dentro do que a gente vai pedir em alguma situação de prova. Por exemplo, nós aqui em Pernambuco fazemos todos os anos uma avaliação chamada SAEP. E essa prova de SAEP, ela tem lá o descritor número 5 apresentando razão trigonométrica. O aluno tem que compreender essas razões e aplicar para responder questões. Questões muitas vezes muito simples, como essa daqui, ó, que diz assim: um caminhão sobe uma rampa inclinada 15 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros. A que altura em metros aproximadamente estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa? Então, vem comigo aqui na câmera 2. Observe que a gente vai ter que entender a figura, entender o texto, tá certo? E depois começar a resolver o nosso problema. Probleminha simples. Todo ano tem essa questão na prova de SAEP. Você no primeiro ano pergunta assim: Walter, essa prova acontece para aluno do primeiro ano? Não, essa prova é só para estudantes do terceiro ano. Então, quando você estiver lá no terceiro ano, tu vai se deparar com essa avaliação, mais ou menos no mês de novembro, tá certo? Final de novembro. E você vai dar a resposta correta, porque você está vendo hoje, nessa aula do EducaPE, aqui para você, sobre razões trigonométricas, beleza? Vai lá para a tela geral. Então, observe o que vai acontecer. Eu tenho aí uma rampa, 24 metros é a distância nessa horizontal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 24 metros, é essa distância na horizontal. E você já sabe, se o ângulo considerado é 15 graus, tu já sabe que isso aqui, ó, é um cateto adjacente, correto? Na frente dele, eu tenho aqui, ó, um cateto que é oposto. E existem 3 dados aqui para a gente na questão. Ó. A questão já ofereceu o valor do seno, cosseno e tangente. Qual deles eu vou utilizar? Eu tenho que pensar agora. Tu lembra o que dizia a razão trigonométrica seno, cateto oposto sobre hipotenusa? Massa. Tu tem valor dado da hipotenusa aí? Não. Então, você não usa seno. Você já descarta a ideia do seno nessa questão, beleza? Você não vai usar o seno, porque seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, se eu tivesse que utilizar cosseno, eu teria que ter o cateto adjacente e a hipotenusa, e não tenho a medida da hipotenusa. Então, também vou descartar aqui a ideia do cosseno. Resta para a gente a tangente, ó. E eu sei que tangente é a tangente de 15 graus, ó, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E é exatamente essas duas medidas que a gente tem. Alguma coisa que aconteceu. E é exatamente essa medida que a gente tem. Não, essa não, aí não. Voltou para o início da aula. Nessa não. Eu acho que tu vai lá. Tem uma aula. Então pode ser assim que eu volto lá. Vai lá. Isso. Então essa mesmo, pode ir aí que a gente. Aí só abre o slide. Ou voltar ali, né? Isso, beleza. Então o que acontece? Dessa forma, eu vou fazer a tangente assim, ó, bem simples, ó. Tangente de 15 graus é igual cateto oposto, eu não conheço, é o x, e o adjacente é o 24. Então, dessa forma, eu vou fazer com você aqui bem fácil essa continha, ó. Tangente do ângulo 15 graus vai ser x sobre 24, beleza? E na tela anterior, eu tenho
E na tela anterior eu tenho a medida da tangente de 15, que é 0,26. E eu vou colocá-la aqui, ó. Então eu tenho 0,26 é igual a x dividido por 24, beleza? Então, para encontrar essa medida x, fica fácil agora. X é igual a 0,26 multiplicado por 24. Então, quando eu faço a multiplicação de 0,26 por 24, está tendo alguma interferência aqui que está passando os slides sem a gente pedir, mas tudo bem. Deve ser o mouse. Depois tu tira esse mouse para a gente? Não sei, Deve ser o mouse aí que está dando alguma interferência. Não sei. Então, o que acontece? O 0,26 vezes 24, a gente faz aqui no cantinho, ó. 0,26 multiplicado por 24. Olha só. 4 vezes 6, 24, vem 2. Olha que legal. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. E eu coloco o 10 já porque o 0 está lá em cima, tá? Aí eu faço assim, ó. 2 vezes 4, 2 vezes 6, 12, vem 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E 2 vezes 0 é 0, não precisa colocar. E aí eu vou somar essas duas parcelas, ou seja, 4, 2, e aqui eu tenho 6. Ou seja, duas casas decimais, ó. Voltou aqui a ideia, deixa que eu volto. Pronto. Duas casas decimais. Duas casas decimais e o número fica com 6,24. Voltando lá na minha questão, observe. Ele pede qual é o valor mais aproximado desse resultado. E a gente tem aqui, ó, item A, 6, item B, 23, item C, 25, item D, 92, item E, 100. Então a gente já sabe que a nossa resposta é a letra A, beleza? Tranquilo, galera? Massa ou não massa? Eu quero fazer só mais uma questão com você. Eu quero fazer aqui a questão que caiu na prova da UPE de um certo ano anterior, não vou me recordar agora esse ano, mas essa questão é uma questão muito bacana de você resolver. Ela caiu na UPE, todo ano tem essa questão na prova do seriado, ou tema parecido na prova do seriado, e você não pode perder. Você que é aluno nosso do primeiro ano do ensino médio, tem aí a oportunidade de já começar a se preparar para o processo de ingresso na Universidade de Pernambuco a partir do sistema seriado de avaliação. Já ouviu falar sobre isso? Procura na tua escola mais informações, vai lá no site da Secretaria de Educação que você tem essas informações abertas para você. Então observe, a questão diz assim, corta para a tela lá. Para determinar a altura de um prédio, um estudante observa que, ao se posicionar a 50 metros deste prédio, conforme ilustrado na figura abaixo, o ângulo formado entre o ponto mais alto do prédio e a linha horizontal é de 60 graus. Se a altura do ponto de medição é de 1 metro, o valor mais próximo da altura do prédio em metros é. Então, corta para mim aqui agora. A questão trouxe todo o texto e pede para a gente encontrar exatamente essa medida que é a altura desse prédio. Tu percebe que para fazer essa questão, a gente precisa calcular a altura do prédio, do ponto de visão até onde está o olho do observador, mas abaixo eu ainda tenho 1 metro desse observador. É como se alguém estivesse olhando a partir de 1 metro do chão, o ponto alto do prédio. Então, eu teria duas possibilidades, ou duas etapas para resolver a questão. Primeiro, calcular uma altura que eu vou chamar de Hzinho, e depois a altura total do prédio até o chão, beleza? Que é só somar o Hzinho mais 1. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho essa medida que está sendo procurada, essa medida que eu vou chamar de Hzinho, eu tenho um ângulo que está sendo considerado, que é o ângulo de 60 graus, e formando ele, eu tenho um cateto adjacente. Tu já sabe, ó, isso aqui é um cateto oposto, beleza? E esse triângulo considerado eu vou encontrar Hzinho. No final, Hzinho somado com uma unidade é a resposta para a questão que eu vou ter. Então, observe, eu tenho que considerar de novo, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Essa divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, vê aí, vem aqui. Calma, não, só um minutinho, tem que manter aqui, para não perder a anotação. E aí eu vou de novo lá no slide. Está tendo alguma coisa de rádio aqui que está interferindo na passagem dos slides. Depois a gente corrige para as outras aulas. E você aí que está nos vendo ao vivo, é assim, gente. Ao vivo tem sempre essas
e 10 para a gente resolver, tá? Já foi lá no slide, só eita, habilitar a edição, acho. Tem que voltar lá e habilitar a edição. Tu volta lá, por favor? Então já foi, acho que sim. Pronto. Então é isso. Então aqui eu tenho ó, um triângulo retângulo, onde está apresentando uma hipotenusa, ou um cateto oposto e um cateto adjacente. Daí eu tenho que tangente de 60 graus vai ser dado pelo cateto oposto e o cateto adjacente, que é a nossa medida de 50 metros. Olha, tu lembra que a gente calculou já a tangente de 60? Por isso que eu fiz isso. Tá vendo? Ele está indo automático aqui, ó. Manter. Está indo automático. E tá, não tá? Então, tu pode cortar para o quadro para mim aqui, Vitor? Corta para o quadro aqui. Vai. Pode deixar essa tela aí mesmo. Pode deixar assim. Pode deixar assim. Corta só para o quadro. Isso, vê só. Então, nossa questão é assim, gente, ó. Eu tenho essa distância aqui é de 50 metros, tá certo? Eu tenho uma altura aqui que eu não sei a medida. O ângulo aqui é de 90 graus e o ângulo é de 60 graus. Tá captando bem aí? Massa, tá legal. Então, observe, eu vou usar aqui a razão trigonométrica chamada tangente. Olha, tangente de 60 graus, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ó. Cateto oposto, que é a altura, e o cateto adjacente, que é o valor de 50 metros. Então, ó, a tangente de 60 a gente já viu anteriormente, que era igual a raiz de 3. Então, eu tenho assim, ó, raiz de 3 igual a cateto oposto, que é o H, e o cateto adjacente, que é 50 metros. Então, essa altura vai ser para a gente aqui 50 vezes raiz de 3, beleza? Ó, e a gente vai precisar encontrar essa medida, porque lá na questão não está indicando para a gente esse valor como resposta, mas a gente sabe que raiz de 3, olha, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, dessa... Está tendo alguma interferência de passando automaticamente os slides, eu não sei o que é. Duplica, por favor, Bento, essa tela aí. Então, vê, o que acontece? Eu tenho que raiz de 3 é 1,7, então a minha altura vai ser 50 vezes 1,7. E dessa forma, eu vou encontrar o seguinte resultado, ó, 50 multiplicado por 1,7, vou colocar aqui em cima, para não ocupar a tela, 50 vezes 1,7. 1,7 vezes 50, 0, olha, 0, 5 vezes 7, 35, vem 3, e aqui eu tenho 85,0, seria a nossa resposta. Observa que essa minha tela aqui, ó, me diz que a altura vai ser igual a 85,0. Só que essa resposta aqui, esse valor de raiz de 3, gente, ele é um valor aproximado, é 1,7, tem um monte de outros números. Por isso que esse valor aqui, ó, vai ser uma boa aproximação. No caso, você vai observar que diante dessa tua resposta, você vai ter que acrescentar mais um, que é aquela altura do observador. No caso, 1 metro aqui, ó. Então, a minha altura geral vai ser Hzinho, que é aproximadamente 85 metros, mais 1 metro do observador. Ou seja, algo perto de 86 metros. Você observa que na nossa resposta, o 87,6 ele está com um valor mais aproximado da altura do prédio. Porque, como eu falei para vocês, o raiz de 3 ele é um valor decimal irracional, onde tem várias casas decimais. E para facilitar, a gente traz para você aqui só o cálculo com uma casa decimal e você vai lá e marca a resposta letra B, beleza? Tranquilo, gente? E aí a gente vai deixar com você agora, você que tem comentários para fazer agora na nossa aula. Faz aí comentário, manda a tua pergunta para a gente. E você percebeu que na aula de hoje eu apresentei as 3 razões trigonométricas. Eu mostrei para você um problema inicial apontando para a acessibilidade. E você lembra que aquela questão da acessibilidade tem a ver com cateto oposto e um cateto adjacente, correto? E essa relação entre cateto oposto e cateto adjacente, eu trabalhei aqui em 2 questões. Por que eu escolhi essas 2? Porque as 2 tratam de tangente. E a gente viu que dividir cateto oposto e cateto adjacente traz para a gente uma questão de tangente, beleza? Então, a acessibilidade tem a ver com tangente. Inclinação tem a ver com tangente, beleza?
Beleza, beleza, beleza. Vem agora a nossa primeira pergunta aí, o aluno chamado João, da EREM Presidente Médici. E essa pergunta é o seguinte: é correto afirmar que seno é oposto ao cosseno? Não, eu não colocaria dessa forma não, tá, João? O seno e cosseno são razões que tratam de um cateto oposto e o outro cateto adjacente. Dizer que é oposto em matemática tem a ver com troca de sinal. Por exemplo, o número 5 é oposto a menos 5. Então eu não posso tratar dessa forma que tangente e seno são opostos. Porém, lembra daquela relação, ó. Se dois ângulos somados resultar para a gente 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá certo? 30 graus, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa, beleza? Então não afirma não que é um seno oposto do outro não, mas eles têm relações ali com medida de lados diferentes, de catetos diferentes. Antônio, da EREM Alfredo de Carvalho, em Triunfo, terra boa, terra do frio, terra maravilhosa para passar ali o inverninho, o festival de inverno massa lá em Triunfo. Abraço para todos de Triunfo, de Serra Talhada. Um abraço para meu amigo Tiringa. Em setembro, se tiver passado tudo Tiringa, vou estar lá em Serra Talhada te conhecendo, tá certo? Você, Charles, um abraço para todos vocês. Agora, vê só. Minha dúvida é que no dia a dia, como e onde usamos as razões trigonométricas. Exatamente essa foi o nosso tema de abertura da aula. Quando você vê uma rampa, a inclinação dela tem a ver com um certo ângulo, um cateto oposto e um adjacente. Beleza, tu já sabe que ali tem uma tangente. Tu tem que calcular essa... Não precisa calcular no dia a dia, gente. Mas a noção de acessibilidade você tem que ter a partir da razão trigonométrica. Olha só outra coisa legal. Por exemplo, quando você... Eu tentei, inclusive, fazer essa gravação para trazer para vocês aqui na aula ao vivo. Não consegui. Tu pega um drone. Aí tu pega teu drone e faz teu drone subir. Esse drone sobe e você está bem em cima de onde o drone está. Você volta um pouquinho a sua distância e vê teu drone com um ângulo de observação. Aí você pode estimar pela matemática, através das razões trigonométricas, qual a altura que o drone está. Lógico, você vai dizer para mim, Walter, o drone já está lá no controle dele dizendo qual é a altura. Massa, mas a galera que preparou o aplicativo de altura, a distância de onde está o drone para onde está o controle, tá certo? Tem ali razão trigonométrica no nosso dia a dia também. Na hora que eu não tenho drone, vamos supor que eu não tenha drone, eu tenho uma pipa. Eu tenho pipa e vou descair aquela minha linha. A altura da pipa tem a ver com trigonometria. Mais ou menos, né? Porque a linha ela tem uma curva, né? Por conta do vento batendo nela. Então ela faz uma curvazinha, não é tão a hipotenusa reta. Mas tu tem uma ideia da altura da pipa pelo tanto de linha que tu descaiu e a distância onde a pipa estaria para alguém na base do chão, beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui, ó. Meu nome é Luana Petrolina. Bom dia, professor. Valeu, Luana, tudo bem? Eu gostaria que o senhor explicasse como é que divide o seno pelo cosseno. Assim, vê só, Luana. Eu vou para o quadro aqui para te explicar isso bem direitinho. Olha só. Eu vou fazer aquela conta do de 30 graus. Se a gente voltar lá na questão, a gente vai ter assim, vê. Seno de 30 graus, tá certo? Cosseno de 30 graus. O seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser, por acaso, calcular a tangente de 30 graus, ó, Luana, como é que fica? É só a gente dividir o seno pelo cosseno. Beleza? Ó, Luana, como é que fica a situação? Eu vou ter que dividir o seno pelo cosseno, Luana. E aí fica fácil, vê. O seno de 30 é meio. Olha, tangente de 30 vai ser meio dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Então, como é que divide seno pelo cosseno? É você pegar essas duas medidas. Dividir a medida do seno pela medida do cosseno. Vem comigo aqui no quadro, continua. Tu percebe que eu tenho uma razão aqui, ó, uma fração. E aqui embaixo outra fração. E na matemática, dividir duas frações é simples. É só você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? Olha, inverti a segunda aqui, ó. Repeti a primeira fração, 1/2, e dividi agora
ou multipliquei pelo inverso da segunda. Coloquei aqui. Olha, Luana, como fica a situação. 1 vezes 2 e 2 vezes raiz de 3. Eu posso ainda simplificar isso aqui, ó, e encontrar somente 1 sobre raiz de 3. Estaria aí, parado por aí. Só, Luana, aqui em matemática, toda vez que eu tenho um radical no denominador, como você viu no 9º ano, eu tenho que tirar esse radical daqui. Eu tenho que escrever essa fração numa outra forma, de modo que não tenha radical no denominador. Para isso, eu vou multiplicar tudo por raiz de 3, que é uma fração unitária, ou seja, a divisão dela, olha para cá. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Mas se eu multiplicar essa fração por 1, eu vou encontrar uma fração equivalente a ela mesma. Mas aqui eu vou estar retirando o radical. Olha como fica. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar igual a raiz quadrada do número 9. Em cima, 1 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 3. E aqui embaixo, ó, raiz de 9, como eu te disse. Raiz quadrada do número 9 vai ser 3. Então, ó, raiz de 3 sobre 3 é a medida da tangente de 60 graus, tá certo? Então, ó, tangente de 60 graus, tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, a gente tem aí essa ideia, dividir o seno pelo cosseno. Beleza? Pronto, galera. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, ó. A acessibilidade tem a ver com tangente. E tangente traz para a gente essa relação massa da trigonometria. Tranquilinho? Beleza? Ô, Vitor, corta para o computador agora, ver se a gente consegue colocar aquela tela do computador. A última tela do computador. E eu tenho 1 minuto para a gente... Fala, Manuel, isso. Enquanto eu vou aqui, ó, bota na tela geral do computador e eu vou aqui preparar uma brincadeira para vocês, para a gente encerrar. Como todos os dias, a gente tem encerrado nossa aula aqui em nossa atividade. Bota a minha última tela lá do PowerPoint. Pode soltar, Vitor, o áudio. PowerPoint, última tela. Isso. Só passar aqui. Tela geral. Pode deixar a tela geral, tá? Isso. Pode deixar essa tela geral aí. Você pode ler comigo o que está escrito. Olha só. Quando a questão te apresentar um triângulo retângulo qualquer, perceba que os catetos serão os lados que o ângulo reto formarão. Razões trigonométricas. Nele podemos ter. A tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vem comigo, Vitor. Solta o som. E a gente vai encerrar a aula agora assim, ó. Dá mais retorno para mim. Isso. E você agora, deu microfonia. Aí. Traz pra gente a seguinte situação. Tela geral. Quando a questão te apresentar, abre para mim, Manuel, a porta. Um triângulo, retângulo qualquer, perceba que os catetos serão os lados que o ângulo reto formarão. Razões trigonométricas. Nele podemos ter. A tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E para calcular o seno, você terá que dividir cateto oposto por hipotenusa. Quando a questão pedir. E para calcular cosseno, você terá que organizar o cateto adjacente sobre a hipotenusa que a questão te dá. Aprendeu? Se ligou? Beleza, galera? É isso aí. A gente vai encerrando a nossa aula por aqui.
e você pode continuar curtindo o resto da música até a gente preparar o cenário para a próxima aula, beleza? Vem comigo na aula do segundo ano, ó. Quando a questão te apresentar um triângulo, tchau.